Tudo bem, amigo assinante? Estamos de volta com o seu Boletim do Esportes. Nesta segunda-feira, aqui pela Terceira Via TV, com Fernando Antônio Petrus. Ele que, como convidado de todas as segundas-feiras, né, batendo aquele papo com a gente. E principalmente sobre o que aconteceu na rodada deste fim de semana, envolvendo aí os times cariocas, a sua opinião, né? O Fluminense continua descendo ladeira, rolando, né? Ladeira abaixo aí, levou 7 gols, perdeu de 4 no Maracanã, agora perde 3 em Campinas, né? Para a equipe da Ponte Preta. Era o time mais certinho no campeonato dos cariocas no começo, né? Agora já não é mais, o Flamengo já ultrapassou, o Fluminense já caiu, estava brigando no G4, né? Esteve no G4. O Fluminense caiu agora para a 12ª colocação. Pessoal, os tricolores, né? O Gilberto Luiz, o Rubens Leal, o Ronald, os tricolores, o Marquinhos, que eu conheço todo mundo aí, do que está acontecendo aí com o Fluminense? Fernando Antônio aí. Boa tarde a você, boa tarde ao grande público. Para você ver o nível do futebol do Rio de Janeiro. O Fluminense, em 2 rodadas, toma 7 gols e o Flamengo toma 6. E o Vasco, mesmo vencendo, com uma sequência de bons resultados, não consegue sair da zona do rebaixamento. Deixou a lanterna. Mas está patinando ali. Ainda caminha com dificuldade dentro da competição. E não inspira muita confiança, né? Uma coisa a gente pode dizer, os jogadores estão lutando, jogando com garra, atendendo bem ao recado do técnico Jorginho. Jorginho declarou em coletiva à imprensa que ele não quer futebol bonito, ele quer resultado. E é o que o Vasco vem fazendo para fugir da degola. Mas o futebol do Rio em si vem num declínio enorme no Campeonato Brasileiro, embora o Flamengo chegou a esboçar uma reação, ficando 5 partidas sem derrota, mas fracassou diante do Curitiba e fracassou diante do Atlético Mineiro, mostrando que tem muitas deficiências. Isso. E mesmo brigando para chegar ao G4, onde já ocupou por uma rodada, mas mostra muito mais erros do que virtudes. Eu fico preocupado porque se o Fluminense continuar desta forma, ele é um candidato ao rebaixamento. Incrível, né? E o Vasco, não conseguindo sair da zona do rebaixamento, também é um candidato a cair. Imagine se o Botafogo não subir, Fluminense e Flamengo caindo. Aliás, Fluminense e Vasco caindo. Exatamente. Você já pensou um campeonato brasileiro com apenas um grande do Rio? Como será o campeonato estadual do ano que vem com 3 rebaixados? O Fernando, e outra coisa, ainda bem que o Dunga não convocou Fred dessa vez, não foi convocado. Se fosse Filipão, era capaz de ter convocado. Mas o Fred não está produzindo no Fluminense, fica... o outro cartão amarelo ele levou, começou jogando no banco, levou outro cartão amarelo. Ele fica fora. Esse dia ele foi advertido, inclusive, fora do campo, porque foi expulso, se não me engano, porque estava, inclusive, criticando a arbitragem, dando instrução aos jogadores fora de campo, gritando, gesticulando. Eu não sei se ele quer ser técnico de futebol. Já errou ali e, inclusive, errou também a direção do Fluminense, porque aquela área tem que ser ocupada pelo treinador. E é uma falta de respeito. Exatamente. O jogador se intitular treinador, principalmente no transcurso de uma partida. E a conta, que para nós, a contratação... Isso aí, se me permite, é coisa de time de pelada. E outra coisa, a contratação, né, o recambiamento, vamos dizer assim, de Ronaldinho Gaúcho, até agora eu acho que não surtiu efeito, não, Fernando? Muito mais marketing. A realidade do Ronaldinho já foi mostrada nesses últimos contratos que ele fez com clubes brasileiros. Exatamente. Não jogou absolutamente nada. Exatamente. Então é uma situação que realmente preocupa essa descida, né, do Fluminense. Agora eu pergunto a você, agora esses clubes aí, você fala, porque não sei o quê, mas que estão visando mais agora a Copa do Brasil, né, que vai ter jogos agora no meio de semana, depois da manhã. Com a rodada do Campeonato Brasileiro ocorrendo apenas no próximo fim de semana. No próximo fim de semana, né? Então, por exemplo, você vê o Fluminense, né, que vai jogar
não é? O Fluminense vai pegar, vai ser Fluminense e Grêmio no Maracanã, 22 horas depois da manhã, com o segundo jogo de volta, dia 30, lá na Arena do Grêmio. E o Vasco vai jogar com São Paulo no Morumbi, também depois de amanhã, às 22 horas, e a volta vai ser no Maracanã. E por toda a ascensão que está tendo o Vasco, assim, mas eu vou dizer a você, é uma pedreira, hein? Mas eu acredito mais no Vasco, na Copa do Brasil, do que propriamente no Fluminense. Você falou aí, se fosse o Filipão, convocaria o Fred. Sim. O Dunga não convocou nenhum atacante em atividade no futebol brasileiro. Só convocou quem está lá no estrangeiro. Convocou os goleiros Jefferson do Botafogo, Alisson do Internacional e o Marcelo Groy do Grêmio. Só os goleiros. Assim, zagueiro Gil do Corinthians. Por sinal, uma convocação muito justa. Muito justa. Não é porque é campista, não. Isso. E os meias. O Lucas Lima do Santos. E Elias do Corinthians. Elias e Renato Augusto do Corinthians. Também. O resto não foi... Acabou. Foi nenhum o Firmino, Hulk... em atividade no futebol brasileiro, foi convocado. Exatamente. Agora, o interessante, rapaz, o que a gente fica vendo é o seguinte, o Flamengo... aliás, eu acho que esse técnico do Fluminense, esse Eduardo Batista, que dirigiu o Sport, há mais de um ano, fazendo um bom trabalho no Sport Recife, está pensando, ainda vou ter mais visibilidade no meu trabalho no Rio de Janeiro, dirigindo um grande clube. Eu acho que ele pode se machucar. Pode não ter feito um grande negócio, né? O clima é ruim. E o treinador, quando chega, digamos, ele chega encontrando maus resultados. Tudo bem, ele tem condições de reverter. Isso. Principalmente se ele tiver capacidade e poder de liderança. Isso. Mas quando ele chega e encontra uma equipe esfacelada decorrente dos maus resultados. Isso. Fragilizada em função de atraso de salário e desmotivada em função de falta de união, não é qualquer treinador que consegue mudar esse quadro. Exatamente. Hoje esse é o maior problema do Fluminense. Pois é, e o Flamengo levou um sapeca ontem lá no jogo que fez contra o Atlético Mineiro. Com toda a justiça. O Atlético foi superior, teve autoridade, mandou no jogo e venceu com méritos. Exatamente. Foi no estádio Independência, lá, nós conhecemos o estádio lá. Entendeu? Eu conheci antes da reforma. Né? Depois da reforma ficou... Fui lá 2 vezes. Pertence ao América. Em jogos do Americano contra o América Mineiro. Eu assisti um jogo lá também. Eu fiz o jogo, narrei o jogo com o América e o Goytacás, em 1985. E o Goytacás venceu. Venceu por 3-1. Paulinho fez 2 gols, aquele atacante do Goytacás, muito tempo que eu não... Aquele ataque histórico, Bel, Paulinho e Cosme. E Cosme, exatamente. Cosme também Se não me engano, foi na Taça de Prata em 85? Foi na Taça de Prata em 85. Bom, além desse... Onde o Goytacás foi vice-campeão, perdendo para Tuna Luz de Belém do Pará. Exatamente. Tirou até o Figueirense. Bom, o Fluminense e Grêmio, 22 horas, depois da manhã, São Paulo e Vasco. Mas depois de amanhã também, começando mais cedo, Figueirense e Santos, e Palmeiras e Internacional, 19 horas e 30 minutos, e todos eles com jogo de volta dia 30. Um abraço para o pessoal do Fusca Cross, lá em Travessão, na pista Morumbi Speed Park. Nós vamos bater um papo depois, essa semana, com o pessoal lá do Fusca Cross, lá uma pista de 1.300 metros, lá que foi construída em Travessão. Eles estavam correndo lá em Mineiro e depois também lá perto do Farol também. Bom, Fernando, nós falamos do futebol em primeira divisão. Só para concluir, nós devemos estar aqui depois da manhã com o presidente do Botafogo, também participando com a gente. Vou confirmar ainda com você, amanhã eu confirmo com você e tudo mais, lá no Boulevard Shopping ou aqui mesmo. Mas o Botafogo também ganhou lá do Boa Esporte, naquela terra do ET, né? O pessoal disse que já viu o disco voador, já posou, outros já deram até uma voltinha lá, pagaram o frete e tudo, mas o negócio fresh, como diz aquele amigo nosso. Mas acontece que o Botafogo também, minha filha, ganhou um apertado de 1-0 e olha lá, levou um sufoco. Se não fosse Jefferson, o Botafogo não traria os 3 pontos de lá. O Boa Esporte tem uma boa estrutura. Eu tive a oportunidade de conhecer o CT deles
quando o americano contratou, me fugiu agora o nome do treinador, que foi auxiliar do Tele Santana no Atlético Mineiro. Ele ficou meia temporada aqui em Campos e o americano cruzou com Boa pelo Campeonato Brasileiro e ele, quando deixou o americano, foi dirigir o Boa Esporte. E o Pachola, que jogou aqui, Pacholinha, nos levou do hotel até o CT do Boa Esporte, porque ele estava lá, só que nesse dia ele não foi relacionado para o jogo, e nós ficamos impressionados com a estrutura deles. Agora vê. Aí você vê que hoje, olha o resultado que eles já estão alcançando, porque naquela época eles estavam na 3ª divisão do futebol brasileiro. Exatamente. Hoje já estão na 2ª. Pois é, e só para confirmando, o Macaé mais uma vez não venceu, empatou em 0-0 aqui mesmo, aqui no estádio Cláudio Moacir. O Moacir empatou com o CRB em 0-0. Nós vamos encerrando o programa de hoje, mas lembrando que amanhã o Fernando vai estar aqui de volta com a gente para falar mais sobre as coisas do Campeonato Brasileiro, sobre as coisas da Copa do Brasil, enfim, até sobre seleção brasileira e as coisas também do futebol de campo. Um abraço a todos, obrigado aí pelo carinho da audiência, um abraço muito grande também para os nossos Wilson Neto, não é? O Alcenir, ali da Rua dos Goitacazes, 401, Casa 17, ao Cabeção ali, Oswaldo Areia, e também para o Coliseu da Banca. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.